Olá, pessoal! Hoje trago uma descoberta chocante sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos decodificar os sinais que ninguém viu e explorar juntos esse mistério bíblico intrigante. Quando vi a abertura do primeiro selo, uma sensação de mistério e fascínio tomou conta de mim. Pude testemunhar a revelação do Cavaleiro Branco. Sua figura imponente, montada em um majestoso cavalo branco, seus olhos firmes refletiam determinação e poder, enquanto segurava com firmeza um arco reluzente sobre sua cabeça, uma coroa brilhante que resplandecia com autoridade divina ao partir. Seu semblante transmitia uma missão clara: conquistar e triunfar sobre tudo que se opusesse diante dele. A visão daquele cavaleiro era tão intensa que permaneceu gravada em minha mente, como um presságio de grandes eventos por vir. Quando presenciei a abertura do segundo selo, meu coração disparou e um calafrio percorreu toda a minha espinha diante de meus olhos. Surgiu o Cavaleiro Vermelho com uma aura de fogo ao seu redor, como se a própria guerra o envolvesse em chamas ardentes. Seu olhar penetrante transmitia uma ferocidade assustadora, capaz de fazer tremer os mais valentes guerreiros. Cada pisada do seu cavalo era como um trovão ecoando no horizonte, anunciando a chegada da devastação e da discórdia. Foi concedido a ele o poder de retirar a paz da terra, incitando na humanidade o desejo agressivo de aniquilar uns aos outros. Em sua mão reluzia uma grande espada, símbolo do caos e da destruição que estava por vir. O Cavaleiro Vermelho continuou sua jornada impiedosa, deixando para trás um rastro de desolação e sofrimento. Sua presença imponente era um lembrete sombrio da fragilidade da paz e da constante batalha entre as forças do bem e do mal que moldam nosso universo. Ao testemunhar a abertura do terceiro selo, uma sensação de apreensão percorreu todo o meu ser diante de mim. Surgiu um cavaleiro sombrio montado em um imponente cavalo negro. Seu olhar severo parecia penetrar minha alma, transmitindo uma aura de peso e responsabilidade. Em suas mãos segurava balanças meticulosamente equilibradas, simbolizando a justiça divina que pesa as ações dos homens. O cavaleiro exalava uma presença intimidante e misteriosa, enquanto observava atentamente cada movimento ao seu redor. Sobre sua cabeça pairava um ar de mistério e inevitabilidade, como se o destino estivesse sendo traçado naquele exato momento. Contemplei com temor a figura majestosa do Cavaleiro Negro, ciente de que sua chegada representava muito mais do que simplesmente uma passagem na profecia. Era a encarnação da escassez, da desigualdade econômica e da balança implacável da justiça divina, se manifestando diante dos meus olhos atônitos. Quando presenciei a abertura do quarto selo, um arrepio percorreu todo o meu corpo, como se a própria morte estivesse pairando sobre mim. Diante dos meus olhos atônitos, surgiu um cavaleiro pálido, montado em um cavalo esquelético. Seu manto flutuava ao vento, trazendo consigo o odor acre da pestilência e da dor. O olhar vazio do cavaleiro encontrou o meu, e pude sentir a frieza da morte emanando de sua figura macabra. Cada passo lento do seu cavalo ecoava como um eco sombrio no reino dos mortos. O nome daquele que montava o cavalo pálido era a própria morte, e aquilo que ele trazia consigo era a marca indelével da inevitabilidade final. Nenhum mortal poderia escapar ao seu toque gélido, nenhum ser vivente ficaria ileso diante do seu destino selados. Assim como todas as coisas nascem, crescem e se transformam, também devem sucumbir diante da morte implacável que cavalga pela terra desde tempos imemoriais. Enquanto mergulho mais fundo nessa profecia apocalíptica dos 4 cavaleiros, descrita no livro de Apocalipse, sinto um arrepio percorrer minha espinha a cada detalhe. Cada simbolismo parece ganhar vida diante dos meus olhos.
O cavaleiro branco, com seu arco reluzente e coroa imponente, representa não apenas uma figura histórica, mas uma mensagem atemporal de poder e conquista. O cavaleiro vermelho traz consigo a fúria da guerra e a devastação que ela é capaz de causar. Observo atentamente o cavaleiro negro, com suas balanças precisas e aura de justiça divina, como se pudesse sentir o peso das decisões sendo tomadas naquele instante, e finalmente encaro a morte montada em seu cavalo pálido, lembrando-me da finitude da vida e da inevitabilidade do destino final. Cada visão dos 4 cavaleiros é como um lembrete contundente da fragilidade humana e da eterna luta entre o bem e o mal no cerne dessas profecias antigas. Enxergo reflexos do mundo moderno e questionamentos sobre nosso papel nesse grande palco cósmico que chamamos. Enquanto mergulho mais fundo nesta profecia apocalíptica dos 4 cavaleiros, sinto o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Cada detalhe, cada simbolismo ganha vida diante dos meus olhos ávidos por compreender o significado oculto por trás dessas figuras misteriosas. Ao contemplar o Cavaleiro Branco, percebo não apenas um ser histórico, mas a personificação do poder divino e da autoridade suprema. O Cavaleiro Vermelho surge diante de mim como um lembrete sombrio das consequências da guerra e do caos que ela traz consigo. Observando atentamente o Cavaleiro Negro com suas balanças precisas, sinto a justiça divina pairando no ar, como se cada ação fosse meticulosamente pesada e avaliada. E ao encarar a morte montada em seu cavalo pálido, não posso deixar de refletir sobre a transitoriedade da existência e a inevitabilidade do destino final que aguarda a todos nós. Cada cavaleiro representa não apenas uma entidade isolada, mas um ciclo interligado de eventos que moldam o nosso próprio destino. Diante dessa profecia milenar, questiono os paralelos entre esses cavaleiros e os eventos contemporâneos que testemunhamos em nossa sociedade. Seriam eles apenas figuras do passado ou mensageiros do futuro? A reflexão ecoa em minha mente enquanto me aventuro por entre os mistérios do Apocalipse. Enquanto eu observava atentamente a narrativa dos selos sendo abertos, minha atenção foi capturada por uma passagem enigmática que ecoava em minha mente: 1 quartilho de trigo por 1 denário e 3 quartilhos de cevada pelo mesmo preço, mas não danifiques o azeite nem o vinho. Essas palavras ressoavam como um eco distante de uma era antiga, carregando consigo um alerta velado e profundo. Significado: cada elemento daquela composição parecia se entrelaçar em uma teia de simbolismos e mistérios. O trigo e a cevada, alimentos essenciais retratados com precisão emblemática, evocavam imagens de escassez e desafios iminentes. O valor estipulado para esses produtos básicos indicava não apenas uma questão econômica, mas também um desequilíbrio nos pilares fundamentais da sociedade. Enquanto refletia sobre as implicações dessas palavras cifradas, o apelo final para preservar o azeite e o vinho revelava cuidado com elementos preciosos da existência humana. Inundado por pensamentos sobre interpretações ocultas e paralelos contemporâneos, percebi que aquela simples frase continha camadas profundas de sabedoria ancestral e advertências para os tempos vindouros. Enquanto a narrativa dos 4 cavaleiros do Apocalipse se desdobrava diante dos meus olhos, fui tomado por uma visão que me fez tremer até a alma. Diante de mim surgiu um cavalo amarelo, sua pelagem reluzente como o ouro mais puro, emitindo uma aura enigmática e arrepiante. No dorso daquela majestosa criatura estava montada uma figura sinistra, cujo nome ecoou na minha mente como um presságio sombrio. Morte. Seus olhos profundos refletiam um conhecimento milenar e uma determinação implacável. O caos e a destruição seguiam-no como sombras fiéis, emanando uma presença assustadora
que parecia corroer tudo à sua volta. Enquanto observava aquela cena aterradora, compreendi o verdadeiro significado por trás daquela visão apocalíptica, o inevitável ciclo de vida e morte que permeia toda a existência, a promessa de renovação após a devastação. O inferno seguia de perto aquele cavaleiro amarelo, pronto para devorar as almas perdidas na escuridão da eternidade. Que revelações profundas se escondiam por trás daquele símbolo marcante? O que o futuro reservava diante da presença iminente da morte? As perguntas ecoavam em minha mente inquieta, enquanto eu contemplava atônito a chegada do quarto cavaleiro, portador da inevitável transição para além do véu mortal. Ao presenciar a abertura do quarto selo, um tremor percorreu meu corpo e uma sensação de inquietação tomou conta de mim diante dos meus olhos atônitos. Fui arrebatado por uma visão apocalíptica e assombrosa. Um grande terremoto sacudiu o chão sob meus pés, rachaduras se formaram no solo como cicatrizes abertas pela ira divina. O sol, que outrora brilhava com intensidade, foi subitamente obscurecido por uma escuridão densa e ameaçadora, transformando-se em um disco negro, como o mais sombrio dos sacos de silício. A lua, antes luminosa e serena, tingiu-se de vermelho como sangue derramado em uma batalha cósmica de proporções inimagináveis. O firmamento estremeceu diante da magnitude daqueles eventos celestiais, como se os próprios elementos clamassem por justiça ou antecipassem a chegada iminente de uma entidade transcendental. O universo parecia prestes a desvendar seus segredos mais profundos, revelando conexões cósmicas entre as ações dos homens na Terra e os sinais astrofísicos no céu sereno. Enquanto observava maravilhado aquelas mudanças sobrenaturais no mundo ao meu redor, percebi que algo muito maior do que eu estava em jogo, naquele momento supremo de revelação divina. Enquanto chegamos ao desfecho dessa jornada fascinante pelos mistérios dos quatro cavaleiros do Apocalipse, sinto meu coração acelerar com a ansiedade de desvendar mais segredos antigos. Cada revelação nos leva a um novo patamar de compreensão sobre as profecias e mensagens ocultas nas Escrituras Sagradas. O que mais o futuro guarda para nós? Dispostos a decifrar enigmas milenares e mergulhar nas profundezas do conhecimento ancestral? Convido você a permanecer ao nosso lado nessa trajetória de descobertas e reflexões. Deixe seus comentários abaixo, compartilhe suas ideias e expectativas para os próximos capítulos dessa incrível jornada. Juntos continuaremos explorando os ricos tesouros da narrativa bíblica e desvendando os segredos velados do Apocalipse. Obrigado por fazer parte desta incrível experiência. Em breve estaremos de volta com mais histórias instigantes e insights reveladores. Prepare-se para se surpreender ainda mais com as revelações que estão por vir. Faça parte dessa jornada conosco. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo emocionante sobre narrativas bíblicas incríveis. Agradeço imensamente pelo apoio à nossa missão. Curta e compartilhe e comente amém para mais histórias incríveis como essas. Assim você nos ajuda a chegar em mais pessoas.